Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o doutor Francisco Disnaldo, urologista, a quem eu agradeço bastante ter aceitado o nosso convite. Estamos no mês de novembro e começa uma campanha do Novembro Azul. Por que é tão importante fazer uma campanha sobre essa conscientização para os homens? Boa tarde, Wendel. É um prazer estar aqui. O câncer da próstata ainda é o câncer que mais mata homem no mundo inteiro. Só perde para o câncer de pele. A pele é um órgão externo, está aí exposto à radiação, se explica, né? Então, assim, em incidência perde para o câncer de pele, mas é o câncer que mais mata homem no mundo inteiro e a partir do momento em que começaram essas campanhas, a taxa de mortalidade vem reduzindo e a gente sabe que quanto mais diagnóstico precoce, quanto mais precoce é o diagnóstico, maior a chance de cura. Daí a importância dessas campanhas de conscientização. Já que o homem, às vezes, é meio resistente em ir ao médico, né? A gente sabe disso. Como um todo, né? Como um todo, né? As mulheres vivem, em média, 7 anos a mais do que os homens. E, muito provavelmente, isso se deve aos cuidados com a saúde que elas têm. Quando se fala... homem, principalmente se a gente tratar aqui no Nordeste brasileiro, não é raro você ouvir, tipo, você foi ao médico? Cara, não quero descobrir doença. Ainda hoje isso acontece, né? Infelizmente, ele não sabe que um dia a doença vai se manifestar. Talvez até ele saiba, mas ele prefere fazer de conta que não sabe disso. E quando ela se manifestar, geralmente ela vem com uma dificuldade maior para a cura. Então o ideal pela demora. O ideal é se prevenir. O fato de fazer, exemplo, a campanha é em novembro, mas é óbvio que a sociedade, que o conselho, ele tenta que isso seja feito nos 12 meses, um trabalho de busca do médico, do urologista. O quanto essa busca, uma consulta, em que periodicidade, frequência deve se dar, e o quanto essa busca é importante para ter o diagnóstico precoce? Olha, o mês de novembro é um mês assim de uma divulgação, de uma conscientização maior. Mas como você falou, não deve se restringir ao mês de novembro, né? Deve ser feito durante todo o ano. A periodicidade com que deve ser feito o exame, isso varia um pouquinho. De um modo geral, é de uma vez ao ano. O exame deve ser feito uma vez por ano. Mas é óbvio que a gente tem alguns casos em que você abrevia esse intervalo, se houver necessidade, se o comportamento do toque ou do PSA não estiverem adequado, a gente deve abreviar essa periodicidade. E em alguns casos a gente deve postergar, até aumentar esse período de um ano. Mas de um modo geral, é uma vez a cada ano. O câncer de próstata é uma doença para pessoas mais velhas, uma pessoa já na fase idosa? Isso é verdade. Isso é verdade. Ele prevalece em pacientes com mais idade. Só para a gente se situar a respeito disso, 85%, veja só, 85% dos casos de câncer da próstata estão acima dos 65 anos. Então eu estou dizendo aqui que só 15% mais ou menos é que está abaixo dos 65 anos. Isso é verdade, mas infelizmente, quando ele atinge homens mais velhos, mais novos, aliás, desculpe, quando atinge homens mais novos, ele é muito mais agressivo. E a gente está notando, a Sociedade Brasileira de Urologia, a Urologia Mundial, está notando que infelizmente está acontecendo com mais frequência, cada vez mais em pacientes mais jovens também. Então, assim, o que é que se recomenda sobre idade? Talvez você me pergunte qual a idade ideal, né, para começar a fazer a avaliação. A sociedade recomenda, a Sociedade Brasileira de Urologia, que se não houver casos de câncer da próstata na família, só precisa iniciar essa avaliação e esse acompanhamento a partir dos 50 anos de idade. Se existe casos de câncer da próstata na família, que se inicia aos 45. Agora, eu já operei alguns pacientes com menos de 45 anos e sei de colegas que já operaram também. São exceções,
mas acontece. Nesse caso, o ideal é começar aos 45? Aos 45. Aos 45. Aos 45. O fato de ter o PSA você não precisa, você pode fazer antes, né? Pode, claro. O fato Pode. de ter um PSA aumentado significa que é câncer de próstata? Não significa que é câncer da próstata, não. A gente sabe que tem algumas doenças que alteram o PSA. Para isso, para a gente saber exatamente qual a doença que está levando aquilo ali, foi até bom você falar sobre isso para chamar a atenção, porque os pacientes têm um PSA alterado, isso acontece diariamente, e chegam desesperados achando que tem câncer na próstata, e não é bem assim. Bom tranquilizar. O PSA, ele é um indicativo, ele não é um marcador, é um marcador em parte, mas é assim, ele não quer dizer que a pessoa tem câncer da próstata, não é um diagnóstico definitivo. E só uma avaliação completa, a partir do aumento do PSA, aí só a avaliação com o especialista é que vai determinar se existe a possibilidade de câncer ou não. Mas é bom deixar bem claro, não significa dizer que PSA elevado é câncer da próstata, como também não significa dizer que PSA normal não tem câncer da próstata. A gente tem pegado algumas informações, a gente tinha falado logo no início que o fato de ter um PSA aumentado não é sinal de que tenha câncer de próstata, mas seriam outros elementos. Analisando aqui, uma inflamação poderia ser um caso que indicasse isso? Uma das causas mais frequentes, sem ser o câncer da próstata, é essa inflamação que você está falando, que a gente chama de prostatite. E a prostatite muitas vezes é silenciosa, ela não dá sintomas nenhum e faz com que o PSA suba. Existem outras, por exemplo, cálculos na próstata, infarto da próstata. O que seria um infarto da próstata? Qualquer órgão que sofra uma ausência de irrigação sanguínea, seja num pedaço dele ou seja em todo o órgão, infarta, entendeu? Não chegou sangue, não irrigou aquela área infarta. E isso leva a um quadro chamado de isquemia da próstata. E essa isquemia na fase aguda faz o PSA disparar e confunde muito com o câncer da próstata. Para quem não conhece, qual a função da próstata no ser humano? A próstata tem duas funções. Ela produz uma substância que transporta, alimenta e protege os espermatozoides na ejaculação. Então ela é fundamental na fertilidade e ao mesmo tempo ela é como se fosse uma bomba, né? Que na ejaculação se contrai junto com os músculos do períneo e fazem com que o homem ejacule. A gente falou que o sinal de um PSA aumentado não significa que é câncer, mas estar abaixo significa que não tem câncer? De jeito nenhum. Esse ano, em 4 casos já estão operados, pacientes chegaram com PSA normal no meu consultório e o toque foi que revelou que eles tinham câncer. Inclusive muito jovem, de 46 anos, chegou no consultório, o meu PSA está aqui normal, mas minha mulher, a expressão que ele usou foi essa, minha mulher está enchendo a minha paciência para eu vir. E aí no toque a gente viu que ele tinha um câncer, ele já está operado, ele está bem, mas ele teve muita sorte, porque a mulher encheu a paciência dele, como ele falou, né? O que mostra que é necessário fazer o que mostra, a combinação é que é fundamental. Hereditariedade tem peso? Completo, total. Um homem que tem um parente direto com câncer da próstata tem o dobro. Veja que E se esse paciente, ele tem o dobro de chance. Se ele tiver 2 parentes, isso se multiplica por 3. E se ele tiver, por exemplo, o pai, um irmão e um primo, ou seja, 3 parentes, se multiplica por 5 a chance dele ter câncer na próstata. E os americanos dizem, nesse caso, que esse homem provavelmente, muito seguramente eles dizem, vai ter câncer na próstata. A gente tem alguns casos assim, e parece que é dessa maneira que funciona. Um caso desse, hoje, a urologia se apoia também na genética para entender como é que isso pode ser melhor pensado ao longo da vida, não? Exemplo, a partir daí, uma pessoa que tem um pai, um primo, ou seja, uma pessoa que está praticamente certa de que em alguma fase da vida vai ter um câncer de próstata, precisa tomar certos cuidados?
Precisa. Esse precisa ir com maior frequência ao consultório do urologista. Por enquanto, não existe assim ainda o mapeamento genético, por enquanto, que vai sair agora em breve. Mas ele precisa, enquanto esse mapeamento não sai, ele precisa fazer os exames mais a miúde. Mas ele precisa, exemplo, a gente tem um caso, a gente sempre trata o novembro azul logo depois do outubro rosa, e um caso que na mastologia ficou emblemático nos últimos anos foi o da Angelina Jolie. Isso. Ela, por uma questão de hereditariedade, ela decidiu que ela retiraria as mamas. Claro que é um caso muito agressivo, mas, exemplo, um homem que tem esse sentido transformando para a próstata, ele tem como tomar cuidado, exemplo, tomar remédios que previna, além dos hábitos que todos devem ter tomar, já não? Não existe. Ainda não existe remédio que possa O que é que a gente sabe sobre isso? Por exemplo, se um paciente nasceu com predisposição genética, não tem jeito. Ele vai ter câncer de próstata. Ninguém muda, por enquanto. A engenharia genética provavelmente vai conseguir isso. Mas por enquanto, vamos falar nos dias atuais. Então não tem como. Se ele nasceu com predisposição genética, ele vai ter câncer da próstata. Agora, o estilo de vida dele, a alimentação, o sedentarismo e outras coisas, é que vai dizer se esse câncer vai surgir mais cedo ou mais tarde, né? Então, os estímulos do ambiente é que vai fazer com que a doença se manifeste mais cedo. E o câncer da próstata, como eu já falei no início, quanto mais cedo ele aparece, mais grave ele é. Daí as recomendações. A gente está falando em termos de genética. Isso. Agora, aqueles pacientes que desenvolvem câncer sem ter um traço genético, né, muito provavelmente é só pelo estilo de vida que eles levam. Quando a gente analisa que constatou-se que tem um câncer de próstata, todos têm tratamento? Todos têm tratamento, mas nem todos têm cura, né? Câncer da próstata tem algumas características peculiares, que são deles. O primeiro é o seguinte, é um câncer de evolução muito lenta. Isso é uma coisa boa. Mas em compensação, se uma célula saiu da próstata e atingiu a rede sanguínea ou linfática, esse paciente não tem mais cura, entendeu? Saiu da próstata, não tem mais cura. Diferente de outros cânceres que respondem à quimio, à radioterapia. A gente vai falar sobre tratamento, eu acredito, mais adiante, e até tem algumas novidades sobre isso. Mas, por enquanto, você consegue prolongar a vida de um paciente que a doença saiu da glândula. Você consegue prolongar, mas curar não consegue. Quais são os tratamentos hoje existentes para o câncer de próstata? O tratamento que a gente chama ouro, né, aquele gold standard, é ainda a cirurgia. Um monte de trabalho no mundo inteiro mostra isso. Mostra que a cirurgia é o tratamento que mais cura pacientes. Mas existem algumas alternativas. Existe a radioterapia, existe a bracterapia, tem agora um novo tratamento chamado HIFU, que é com ultrassom de alta intensidade. Existe agora um tratamento que está sendo, eu acho que eu vou me adiantar e falar sobre esse tratamento. Tem um tratamento que está sendo feito agora na Alemanha, já saiu de cobaia animal e já está em cobaia humana, e o resultado tem surpreendido, que usa uma substância chamada radioisótopo. E é muito interessante, esse radioisótopo, ele se combina com uma proteína que a célula prostática produz. Essa substância identifica e cola na célula cancerosa, passa para dentro da célula cancerosa um íon energizado, e esse íon explode a célula com câncer. E esse tratamento, nos testes iniciais, é lógico que a gente precisa de um tempo grande para ver, mas é muito animador, porque esse tratamento tem curado, inclusive, metástase. Ou seja, não tem curado só o câncer na próstata, tem curado as metástases, que é o câncer à distância. E é a primeira droga, se confirmar isso, que cura câncer da próstata, independente do estágio que ele esteja. É uma revolução, se tudo der certo.
Quando se fala de uma situação dessa, de um tratamento como esse, ele ajuda o fato porque, exemplo, cirurgia, ela teria algum risco para um caso de uma impotência, por exemplo? A cirurgia tem riscos. A cirurgia tem risco de incontinência urinária. Hoje é bem pequeno esse risco, claro, a técnica vai aprimorando, já foi muito alto, já foi em torno de 11% o risco da incontinência urinária, hoje está em torno de 3%. Certo. A impotência sexual já foi em torno de 50%, a metade dos pacientes ficavam com impotência. Hoje está em torno de 30%. Então as coisas têm melhorado muito. Mas existe. Isso se deve a pesquisas, a novas tecnologias? Se deve à pesquisa, se deve à mudança nas técnicas de cirurgia. Mas o que a gente deixa bem claro é o seguinte: você tem uma doença grave, você tem que tratar a doença grave e curar. Porque depende muito também na hora o que é que você encontra na cirurgia, entendeu? Isso pode alterar o resultado e deixar mais ou menos sequelas. Pois bem, mas a primeira preocupação deve ser livrar o paciente da doença. Garantir a vida. Garantir a vida. Se infelizmente ficar uma dessas sequelas, aí se institui um tratamento tanto para incontinência como para impotência depois. Você falou também, além do radioisótopo, também tem o HIFU, que é o... HIFU é um ultrassom de alta intensidade e esse tratamento, inicialmente, ele foi estabelecido assim: o paciente fazia um tratamento para câncer, ou cirurgia ou radioterapia, mas a doença queria voltar e era aplicado o HIFU e foi dando bom resultado. E agora está começando a se aplicar como tratamento para o câncer da próstata, sem mexer exatamente, sem grandes sequelas depois. Bracterapia? Bracterapia é um tipo de radioterapia, são sementes de iodo que num centro cirúrgico elas são implantadas por toda a próstata, essas sementes. E ela tem um tempo de ação, fica irradiando e matando aquela glândula. É uma alternativa, mas sinceramente, se eu fosse apontar qual o melhor tratamento, eu não tenho dúvida de que a cirurgia e depois eu acho que a radioterapia externa ainda é mais precisa, é mais eficaz. A gente está indo para o nosso primeiro intervalo. Eu estou aqui com o Dr. Francisco Disnaldo, urologista. Nós voltamos já com mais ponto de vista. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non. Ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là tu vas en prison. Pourquoi? Fais comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de gare. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200, mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent à la case départ? 200. Pourquoi? Tu as fait 6 dés là. Mais il y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve.
Et les nos règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estamos aqui com o Dr. Francisco Disnaldo, urologista. Dr. Francisco, tem sintomas o câncer de próstata? Tem, no estágio avançado. Normalmente, quando o câncer da próstata vem dar sintomas, já é uma doença avançada. Ninguém deve esperar sintomas do câncer da próstata. E os sintomas do câncer da próstata se confundem, por exemplo, com o crescimento normal da próstata, da idade. São os mesmos sintomas. Então, quem tem sintomas de dificuldade para urinar, não deve se assustar achando que tem câncer na próstata. Aliás, é mais comum o crescimento da idade do que o câncer da próstata. Quais são os sintomas? Que é comum às duas doenças. A próstata que cresce por causa do envelhecimento ou ao câncer de próstata. Sintomas são: jato de urina diminui, ele vai com um pouco mais de frequência ao banheiro, começa a acordar à noite para urinar, às vezes ele tem a sensação de que não esvazia completamente a bexiga, às vezes o jato é intermitente, corta, às vezes ele vai urinar e demora para começar a urinar, ou o contrário, ele tem que correr para urinar, senão urina na roupa. Mas assim, como eu falei, esses sintomas são mais comuns no crescimento da idade do que no câncer da próstata. Tem uma predisposição maior em pessoas da raça negra, por exemplo? Tem. O negro tem 2 vezes mais chance de ter câncer da próstata que o branco. Tem outros grupos de fatores de risco, não? Tem. Os ocidentais. Os ocidentais têm muito mais câncer da próstata que os orientais. Há uma suspeita grande que a alimentação esteja envolvida nesse processo. Eu vou lhe contar um trabalho muito interessante feito nos Estados Unidos, que documenta bem, que notificam. A gente usa os americanos como exemplo porque eles notificam, eles acompanham isso. Nos Estados Unidos, de cada 100 homens, a estimativa é que 20 vão ter câncer na próstata. Veja que é uma incidência absurda isso, né? No Japão, de cada 100 homens, 2 ou 3 vão ter câncer na próstata. Então, é uma diferença que chama a atenção do mundo. Mas o mais interessante nesse trabalho foi que mostrou que a família de japoneses que se muda para os Estados Unidos e adquire os hábitos alimentares americanos, aquelas colônias de japoneses, passam a ter o mesmo índice de câncer da próstata que os americanos. Então, a explicação, né, é ambiental, não é? Ambiental. Não é genética. Nesse caso, né? Nesse caso. Que é a maioria dos casos, né? Nesse caso, a reposição hormonal, ela pode afetar no sentido de câncer de próstata? Nenhuma possibilidade. Hoje, inclusive, veja, eu disse a você que 85% dos casos de câncer da próstata estão acima dos 65 anos de idade. Acima dos 65 anos de idade é quando a testosterona começa a cair. É quando os homens têm testosterona mais baixa. Hoje já existe uma corrente na medicina afirmando e estudando cada vez mais de que o câncer da próstata acontece justamente porque a testosterona cai, que é o inverso do que se falava anteriormente. A reposição hormonal de forma nenhuma leva a câncer da próstata. O que pode acontecer é se o paciente tiver um câncer não diagnosticado, a reposição fazer com que esse câncer desenvolva mais rápido durante um período. Seja alimentado. Seja alimentado. Mesmo assim, parece que tem um limite disso aí. Hoje se sabe que tem mais ou menos um limite. Ou seja, se você continuasse dando a reposição mesmo para esses pacientes, eles não iriam progredir além daquele estágio que está ali. A gente, para encerrar um pouco essa parte do câncer de próstata, o quanto o sedentarismo e a alimentação pesam nessa hora? São fundamentais. O cigarro, por exemplo, não tem muita
influência sobre o câncer da próstata. O cigarro que está ligado a tanto câncer, na minha especialidade na urologia, por exemplo, câncer de rim, câncer de bexiga, estão de mãos dadas com o cigarro. No câncer da próstata, o cigarro não parece ter muita, até o momento, tá certo? Agora, o sedentarismo e a dieta rica em gordura animal, que é o caso de nós aqui no Ocidente, esses estão intimamente ligados. Até aquele exemplo que eu acabei de falar com você sobre os japoneses, vem para ilustrar bem esse fato. Clinicamente, o câncer é claramente de próstata é o que mais se vê na clínica, né? Mas que outros cânceres ligados à urologia chegam? Olha, ligado à urologia, tem todo tipo de câncer do aparelho urinário e genital. Então, rim, bexiga, pênis, testículo, próstata, todo esse aparelho urinário e genital aparece câncer. Agora, o câncer mais comum é o câncer da próstata, o segundo câncer mais comum é o câncer de rim, depois vem o de bexiga e assim vai. O de testículo não é tão frequente como esses outros cânceres. Todos eles, você falou que o tabagismo está ligado mais à bexiga, ao rim, não em comparação, obviamente, ao da próstata. O caso do câncer de pênis, o caso do câncer de testículo, tem algum tipo de causa que pode provocar? Alguma coisa como ambiental, alguma coisa como trauma, alguma coisa traz esse tipo de câncer, não? É o seguinte, o câncer de pênis está ligado à fimose e está ligado, pelo menos teoricamente, ao vírus do HPV. Honestamente, eu trato essas coisas há muitos anos, eu nunca vi um câncer de pênis causado pelo vírus do HPV, mas a fimose já vi muito. Então, a fimose é uma das causas. A má higiene é outra causa, tem gente que trata muito mal o companheiro e isso leva a câncer de pênis. O câncer de testículo, ele não está ligado a trauma. Agora, muitas vezes ele é descoberto por causa de um trauma. Interessante isso, sabe? O câncer do testículo, diferente de outros cânceres, é um câncer de homem jovem. A maior incidência do câncer de testículo está entre os 17 e os 35 anos de idade. Então, câncer de homem jovem. Nós tivemos 2 casos no Brasil que ficaram famosos esse ano. Foi o do jogador do Flamengo, teve um jogador do Flamengo, eu sei. E um de anos atrás do atual goleiro titular do Avaí. Também. O goleiro do Avaí eu não soube. Mas são cânceres de homem jovem, sabe? Mas, exemplo, a atividade física dele pode ter colaborado? Não, de jeito nenhum. Isso é que chama atenção, porque é muito relato assim, o camarada levou uma pancada e aí ele vai pegar lá no testículo e descobre que tem um nódulo, entendeu? E aí, na palpação, pra gente é muito fácil perceber se... Né? É claro que existem outros exames que vão confirmar se é câncer ou não, mas a suspeita é grande através da palpação. E geralmente é descoberto assim, entendeu? Mas não é que o trauma levou ao câncer, não. Certo. Agora mudando um pouco de assunto... Deixa eu só... Eu vou aproveitar aqui o gancho, porque existe um mito muito grande em relação ao câncer da próstata, e o que eu quero dizer às pessoas é que o câncer da próstata é um câncer... a gente tem um privilégio de poder diagnosticar ele cedo, porque nenhum outro câncer tem uma combinação tão boa quanto o toque e o PSA. O PSA é um exame muito simples de sangue, a pessoa nem precisa estar de jejum. O toque, eu vou deixar bem claro, é um exame muito rápido, é um exame que não demora, um toque bem feito, não demora 10 segundos. E o paciente não vai ficar de 4 para o médico lá, como a fantasia de algumas pessoas imagina. O paciente vai deitar numa maca de uma forma normal e como eu disse, o toque, ele pode ser, ele é muito rápido, ele pode ser incômodo, mas a gente questiona, ele não é doloroso. Ele é incômodo, é chato, pode ser, mas doloroso não é. E ele é de uma precisão muito grande. Então eu aconselho os homens a procurarem o seu médico. O preconceito tem diminuído? Tem diminuído. Muito. Hoje em dia se faz muita brincadeira, né? Faz muita brincadeira e tal, mas as pessoas estão indo com muita frequência ao consultório. Tem diminuído muito. Existe, mas tem diminuído muito.
A gente, mudando um pouco de assunto, depois a gente volta um pouco para isso, nós tivemos também como notícia nos últimos dias a doença do presidente. O presidente foi bater no hospital e nesse momento se falou de um estreitamento da uretra. Para quem não conhece, que tipo de doença, que tipo de problema teve o presidente? Estreitamento na uretra, normalmente no homem idoso, é causado pelo crescimento da próstata. O Temer, a gente acha, né, a gente está à distância, não tem os exames dele, mas que ele tem o que se chama de hiperplasia benigna da próstata. O que é isso? Isso é um crescimento da próstata que acontece em todo homem a partir dos 40 anos de idade. Aliás, começa até mais cedo, microscopicamente começa mais cedo. Mas a partir dos 40 anos ela começa a se manifestar, né? E quanto mais a idade avança, maior a chance do paciente ter esse estreitamento da uretra causado pelo crescimento da próstata. O Temer é um homem de 77 anos, é natural que um homem de 77 anos tenha essa dificuldade. Mas isso parece que no caso dele tem nada a ver com câncer, é realmente por causa do envelhecimento. Acontece mais do que se notifica? Muito mais. Muito mais. O crescimento da próstata acontece em todo homem. Uns vão desenvolver dificuldade para urinar, outros não, por alguns motivos anatômicos, tá certo? E fisiológicos. Mas assim, o conselho da gente começou a notar, a urina está perdendo a força, começa a ter uma sensaçãozinha de que não esvazia direito a bexiga. Os pacientes dizem que tem um incômodozinho no pé da barriga. Começa a levantar 2, 3 vezes toda noite. Então, isso já chama atenção, deve ser feita uma avaliação. É óbvio que nem sempre vai ser hiperplasia da próstata. O tratamento é remédio? Tem remédio, muito. Hoje tem um arsenal terapêutico grande. Remédio tem de todo tipo hoje. E cirurgicamente, como também, é o caso? Também. Tem gente que foi feita a raspagem, o que seria isso? Eu vou dar um exemplo assim meio grosseiro para entender. Imagine a próstata como uma tangerina. Na maioria das cirurgias são assim, você entra pela uretra com um aparelho, esse aparelho entra no meio da tangerina, tira todos os bagos da tangerina e deixa aquela casca grossa. Então aquele oco faz com que o paciente urine muito bem, com que o jato normalize, né? A cirurgia está indicada em algumas situações. Primeiro, claro, se não responder ao tratamento medicamentoso. Alguns pacientes não respondem ao tratamento medicamentoso. A segunda é se o estágio for mais avançado, porque chega muita gente que tem essa obstrução há tanto tempo, que tem um estágio avançado, e aí ele corre o risco de começar a prejudicar a bexiga. Porque quando você tem uma obstrução, a bexiga começa a fazer força para vencer aquele obstáculo. E chega uma hora que a bexiga cansa. Aí é quando entra a sonda. Tem pacientes que só urinam com sonda. Pois bem, então, o tratamento deve ser feito para evitar que chegue a esse estágio, entendeu? Mas se chegou, não adianta você tratar essa pessoa com remédio. Tem que ir para a cirurgia. Então, naqueles que o remédio não responde, naqueles que a doença está avançada e aqueles que não querem tomar remédio, que preferem, muitos pacientes não querem tomar remédio, eles querem tratar cirurgicamente. E eu tenho que concordar que o tratamento cirúrgico é mais efetivo. Pois bem, a gente vai para o nosso segundo intervalo. Eu estou aqui com o Dr. Francisco Disnaldo, urologista. Estamos aqui falando do Novembro Azul e também da saúde, né, da saúde do homem. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. É bom roteiro, hein? Nossa, bonita essa história. Não é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira. Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. A gente tem uma diversidade cultural, né? Cultural, de cenários, de histórias. Tantos cineastas jovens surgindo com ideias completamente novas. Tá todo mundo trabalhando. Né? Cabe, todo mundo cabe, assim. Acho que a nossa produção só cresce. A gente sempre teve filmes lindos, mas agora é uma quantidade. Eu acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas. Não é só a tela do cinema.
cinema também. Tem as séries que chegam a qualquer lugar. E um espelho para que o brasileiro se conheça. A gente está vivendo um momento muito especial. Graças ao talento dos profissionais e aos investimentos do governo federal, o audiovisual brasileiro se tornou grande. Grande como os nossos sonhos, talentos e histórias. E com o seu reconhecimento vai ficar ainda maior. Audiovisual brasileiro. Grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. A igreja está envolvida na superação da AIDS desde o início e de muitas maneiras. Casas de apoio e centros de convivência estão sob o seu cuidado. Agora somos chamados a contribuir informando a população sobre a necessidade do diagnóstico precoce para o HIV. Precisamos orientar as pessoas a procurar o serviço de saúde e fazer o teste de HIV mesmo sem ter sintomas de doença. Com a ajuda da Pastoral da AIDS, apoio do Ministério da Saúde e Unesco, preparamos uma campanha nacional com o tema Cuide bem de você e de todos os que você ama. Faça o teste HIV. Haverá materiais disponíveis para a televisão e rádio. Basta solicitar gratuitamente a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Folhetos e cartazes impressos para distribuição nas paróquias estão disponíveis em todas as dioceses. Para cumprir o mandato de Jesus, que nos pede para cuidar da vida, convida todos, bispos, padres, agentes de pastoral e leigos engajados, a se envolverem nesta campanha. Meu irmão e minha irmã, cuide bem de você e de todos os que você ama. Faça o teste HIV. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Dr. Francisco Disnaldo. Estamos falando aqui sobre câncer de próstata, sobre o Novembro Azul, os cuidados, mas também sobre outros cuidados que o Ministério da Saúde tem apontado recentemente como um aumento em quase 30% da sífilis no Brasil. Parecia um problema distante, né, doutor? Mas tem voltado com uma certa força. Você sabe o que é? O problema da sífilis é educação e orientação. Não existe um tratamento preventivo contra a sífilis. A prevenção é o uso de preservativo. Agora, a minha impressão é que o governo vai começar a falar mais sobre isso, porque assustou todo mundo, os números cresceram muito. Mas fora a educação e a orientação, e claro, né, o acesso à saúde pública, que no Brasil é uma coisa complicada. Que é óbvio, né? A sífilis, ela muitas vezes aparece ali uma feridinha que se você não tratar, ela vai cicatrizar. E muita gente adquire a doença, não trata, ela cicatriza, mas no futuro isso tem consequências muito sérias, até morte, né? Isso vai evoluindo para a sífilis do primeiro contato, que se chama primária, ela evolui para a secundária e evolui para a terciária e leva à morte. Então assim, mas não tem o que ser feito. O que tem que ser feito é educação, orientação e acesso à saúde pública. É só dessa maneira que a gente vai diminuir esses números. Infelizmente, em toda essa crise que o Brasil passa, tal, né, que caiu a oferta do atendimento público, infelizmente... Preocupa também a sífilis por ela também poder ser transmitida da grávida para o bebê? Não entendi a pergunta. A sífilis também preocupa pelo fato de uma mulher que seja gestante possa passar de forma congênita para o bebê? Completamente. A sífilis leva à má formação do bebê, e se a gestante tiver sífilis e for tratada, ela cura e não transfere a sífilis para a criança. Então, isso preocupa demais. Mas veja... É aquilo que a gente volta a falar, é sobre a saúde básica. A gestante tem que ser acompanhada, tem que fazer exame para ver se tem sífilis ou não, para ser tratada adequadamente. Mas até há pouco tempo atrás, o remédio que melhor trata a sífilis estava faltando no Brasil. Então, ainda é a penicilina? É o que melhor trata, é a penicilina. E que pode ser usado na grávida sem problema nenhum. Se você tem o que? Nós temos mais de 60 anos da descoberta da penicilina, eu acho. Tem mais de 60 anos, tem muito mais. Tem muito mais. Muito mais. Né? E aí... 1700 e pouco, 1800 e pouco, eu acho. Eu estou meio confuso, mas tem muito tempo. Eu acho a penicilina tem muito tempo. Eu estou meio confuso, mas tem muito tempo. E ainda assim, ou seja, uma doença completamente tratável e não
A sífilis? Sim. Completamente tratável. Tanto na gestante quanto no adulto, de um modo geral. A sífilis é fácil de tratar. O fato de você chegar a um número grande desse é parte do fato também do homem, porque geralmente você também tem um homem como um grande vetor de transmissão. Falta também essa conscientização do homem. Alguns homens ainda resistem à camisinha, por exemplo? Muito. Falta conscientização do homem. As pessoas, os homens são meio danados, né? E as ginecologistas, elas recomendam, inclusive, que as mulheres tenham relação com o próprio parceiro usando preservativo, para se protegerem. Entendeu? É óbvio que isso não se aplica a todos os casais, mas a uma boa parte deles. E não tenha dúvida de que se o homem usasse sempre preservativo, diminuiria muitos problemas. Eu me equivoquei completamente em relação à penicilina. Não tem esse tempo todo que eu lhe falei, mas tem muito mais de 60 anos. Porque eu estava, na minha memória, eu lembro que você tinha poetas, não com sífilis, obviamente, mas com uma tuberculose, que eu acho que é também tratado com penicilina. Não, tuberculose não é com penicilina. Não é com penicilina, não. A tuberculose é com um outro grupo de remédios, tem nada a ver com penicilina. Não tem, né? Não. Mas eu lembro que alguns começaram a ter o tratamento com a penicilina, já seria tipo mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial, mas também me faltam alguns recursos aqui para pesquisar. Vamos em frente. Me conta uma coisa, na clínica hoje, você recebe casos de infertilidade? Com muita frequência. Mais ou menos 20% dos casais têm infertilidade, mais ou menos isso. Então, é com a frequência que a gente recebe. E desses casais, quantos é possível medir quantos homens são inférteis? A metade dos casais inférteis, a infertilidade é masculina. A metade. A outra metade é feminina. E existe uma porcentagem de que os dois são inférteis ou subférteis. O que mais causa infertilidade no homem? Olha, no homem, a causa tratável mais conhecida é a varicocele. Varicocele são varizes no testículo e essas varizes alteram alguns parâmetros do espermograma e levam à infertilidade. Essa é a causa assim, tratável e identificável mais frequente. Mas existem várias causas para a infertilidade. Por exemplo, há um mito, não sei se é, quer dizer, há uma crença popular de que remédio para calvície possa dar infertilidade, é verdade? Essa é uma discussão complicada. Tem gente que defende isso, mas tem gente que não. Eu vou dar um exemplo pessoal, tá certo? Eu uso remédio para calvície há 20 anos. Eu tenho um filho de 15 anos e eu não parei o remédio um dia sequer. Mas se recomenda que, essa é a recomendação médica, né? Se você está planejando um filho, suspenda o remédio para calvície. Essa é a recomendação. No caso do homem, que outros cuidados ele pode ter para não ficar infértil? Veja bem, Wendel, infertilidade é um campo muito vasto. Existem algumas coisas que levam à infertilidade e que podem ser evitadas, porque alguns casos de infertilidade são reversíveis e outros não. Então, por exemplo, pessoas que tiveram papera parotidite, aquela doença na infância, e que essa doença atingiu o testículo, porque pode acontecer, você sabe disso, tem maior chance de ter infertilidade. Pessoas que nasceram com uma doença chamada criptorquidia, que é o testículo fora do lugar dele, pode ter infertilidade. Pessoas que trabalham com altas temperaturas, assim, à beira de forno, dessas coisas, na indústria, nas planificações, tem mais chance de ter infertilidade. Ciclismo. O ciclismo não é verdade, preste atenção. Alterações em ciclistas profissionais. É o camarada que está de manhã, de tarde e de noite numa bicicleta
todos os dias da semana, porque esses são assim, né? Mas esse ciclista, eu ando todo dia de bicicleta, por exemplo, isso vai me levar à infertilidade? De jeito nenhum. Nenhum outro tipo de problema. Nenhum outro tipo, nem impotência, nem infertilidade. Isso é um problema, eu volto a dizer, para o profissional, né? E que pode ou não levar à infertilidade. Pois bem, mas tem outros problemas, traumatismo, doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, e doenças genéticas. Então a infertilidade, ela requer uma avaliação muito bem feita, porque ela é multifatorial e ela é assim, ela tem diversas causas. Geralmente, que levam... mas transcende a urologia, não? Não. Veja bem, nenhum casal deve ser avaliado separadamente, ou, aliás, individualmente. Por exemplo, se um casal tem infertilidade, não está conseguindo engravidar, deve ser avaliado os dois. A mulher, pelo ginecologista dela, e o homem, pelo urologista dela, né, que trabalha com infertilidade. Os dois devem ser sempre avaliados, porque metade dos casos pertence a cada um. Pois bem, a gente está indo para o nosso último intervalo. Nós estamos aqui com o Dr. Francisco Disnaldo, urologista. Estamos aqui falando sobre a saúde do homem, sobre o Novembro Azul e sobre o câncer de próstata. A gente volta já com mais informações. A gente volta. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Dr. Francisco Disnaldo, urologista, e estamos agora falando sobre a questão da reposição hormonal. Antigamente a gente só ouvia falar isso para a mulher. Hoje é mais do que uma realidade para o homem? A reposição hormonal, ela hoje está consolidada e ela é trabalhada com mais frequência a cada ano. Hoje, a reposição hormonal é um tema assim, constante no consultório. As pessoas têm informação e querem saber mais, e muitos se enquadram nessa necessidade. A gente tem que ter na cabeça, Wendel, que quanto mais a população envelhecer, mais problemas vão surgir, né? E a gente sabe que à medida que o homem vai envelhecendo, a testosterona vai diminuindo. A gente acabou de falar sobre câncer de próstata, falando sobre isso. E olha, se eu puder dizer a você, depois que a gente lê e lê muito, esse é um assunto que fascina. Porque assim, a testosterona, eu imagino ela como a alma do homem, sabe? Porque se você for ler a respeito da testosterona, ela mexe do cabelo à ponta do pé na vida do homem. É impressionante o que essa substância faz com a gente. Nós, embriões, somos iguais quando somos embriões, homens e mulheres. Lá por volta da 3ª ou 4ª semana, a gente leva um banho de testosterona e se transforma em homem. Por aí você tira o que é esse hormônio. Então, assim, é fundamental para o homem viver bem que ele tenha um bom nível de testosterona. É fundamental. Quando ele não tem, quando cai o nível de testosterona, o que acontece? Vêm os sintomas. O homem entra numa fase da vida que a medicina chama de DAEM, mas a população chama de andropausa, né? Pois bem, eu vou usar o termo andropausa, que é o que todo mundo conhece. A andropausa vem com alguns sintomas. Quais são os sintomas da andropausa? Irritabilidade,
quando ele acha que está se irritando com mais facilidade do que o normal do dia a dia. Cansaço, aquela fadiga crônica que ele repousa, mas não se sente descansado, está sempre meio cansado. O paciente diz até assim, não, para me levantar, para ir trabalhar ou para me divertir é um sacrifício, ele sabe? Então, irritabilidade, cansaço, impaciência, dificuldade para se concentrar nas tarefas do dia a dia, diminuição do apetite sexual, diminuição na qualidade da ereção, às vezes ondas de calor, é mais raro, mas pode acontecer, diminuição dos pelos, principalmente os pelos das pernas, ganho de gordura pelo corpo, isso são alguns sintomas da andropausa. Veja bem, esses sintomas, irritabilidade, cansaço, impaciência, acomodação, eles podem se confundir, por exemplo, com uma depressão. Quem vai determinar se o quadro dele é uma depressão ou não, ou é um déficit de testosterona, são os hormônios, a dosagem dos hormônios. Mas é bom a gente ter na cabeça também que o déficit de testosterona pode ser a causa da depressão, entendeu? E eu já tive pacientes que deixaram de tomar remédio para depressão por causa da reposição hormonal. Então, assim, é preciso ser bem avaliado. Isso é preciso. Não é que sempre que ele tem esses sintomas vai ser o déficit, né, do hormônio, mas é preciso ser avaliado. O que a pesquisa urológica hoje trabalha sobre essa questão da reposição hormonal? O que ela busca? Não, é melhorar a qualidade de vida do homem. E a melhora é uma coisa clara, nítida. Os pacientes, depois que começam o tratamento, voltam dizendo assim, pô, eu não sabia que eu estava tão mal. Eu não sabia que, assim, eu não tinha mais motivação para nada. E hoje eu estou completamente diferente. Isso daí é aliado a outras coisas, como, novamente, que a gente termina voltando, mas é necessário a boa alimentação, a prática de atividade física? Mas, olha, se fala tanto em atividade física, porque a atividade física, ela é imprescindível na vida da gente, ela é fundamental. A atividade física não só melhora os níveis de hormônios, como de neurotransmissores, como de endorfinas, como diminui o número de diabetes, de câncer. A atividade física é fundamental. E é óbvio que a atividade física é fundamental para manter um bom nível de testosterona. Os pacientes obesos, por exemplo, têm um nível mais baixo de testosterona e esses pacientes precisam ter um nível maior do que um paciente magro de testosterona para funcionar bem. Então a gente estimula o controle de peso e estimula a atividade física. Isso é fundamental. Hoje, quando você vai para uma farmácia, naturalmente sempre o caixa lhe empurra as vitaminas. Isso é um outro tipo de tratamento para a saúde do homem, por exemplo? De jeito nenhum. A vitamina é até uma coisa boa. A vitamina é uma coisa que funciona. Eu não sou contra a vitamina. Eu sei que aí a gente vai entrar numa particularidade que não cabe aqui agora. Mas vamos lá. A vitamina é uma coisa boa e tem suas aplicações, tá certo? Agora, isso não tem nada a ver com reposição hormonal. Não compensa em nada a melhor. Não compensa em nada. Testosterona só se detecta com o exame de sangue? Só com o exame de sangue. Quando se passa esse exame, é pedido sempre pelo urologista, se pede pelo clínico, se pede pelo cardiologista? O clínico, o endocrinologista, o urologista, essas especialidades trabalham. Alguns cardiologistas também estão pedindo, porque sabem da importância, mas é mais frequente entre urologista, endocrinologista e clínicos. Quando essa pessoa já pratica atividade física e mesmo assim os níveis de testosterona dela é baixo, o que ela deve fazer? Reposição hormonal, não tenho a menor dúvida disso. E isso não é doping? E isso não é doping? Não, para atleta é. Para o atleta tem que ter uma declaração, ele tem que comunicar à entidade dele de que ele tem déficit, que ele vai fazer reposição e tal. Isso é doping, sim, porque aumenta a explosão muscular, aumenta a força, aumenta a consistência do músculo, ou seja, a testosterona atua. Ela potencializa isso. Com certeza. E você falou da baixa concentração, isso também melhora a concentração? Melhora o humor, melhora a concentração, mas é uma coisa assim, eu ouço com muita frequência, o paciente dizia assim, doutor,
A minha mulher dizia, você andava tão irritado, você mudou tanto, você melhorou bem, entendeu? Por causa da reposição hormonal. Então melhora todos esses sintomas que eu lhe falei. Irritabilidade, fadiga, concentração, acomodação. Para todos os campos que a gente falou, o quanto o sono é importante? Em todos eles. Em todos eles. A testosterona em si... a maior produção de testosterona é pela manhã. Então ela não tem muita relação com o sono. Mas em relação ao câncer, em relação à hipertensão, à diabetes, o sono é fundamental, o sono é reparador. Uma coisa interessante para você, aliás, eu falei que não tem ligação com a testosterona, mas na medicina, aquela pessoa que acorda várias vezes durante a noite, a gente chama de, na medicina se chama de sono fragmentado. O sono fragmentado diminui a produção de testosterona. Pacientes que têm sono fragmentado, seja qual for o motivo, porque existem razões diversas para esse tipo de sono, pois bem, eles têm uma produção maior, uma produção menor de testosterona. E a gente, inclusive, uma das indicações é essa, o sono fragmentado, você corrigir a testosterona desses pacientes. E esses pacientes que têm sono ruim, eles têm maior índice de hipertensão, de diabetes, de infarto e de outras doenças graves. A gente está indo para a nossa reta final do programa e antes de voltar eu vou pedir que você faça uma consideração final sobre a questão do Novembro Azul, da prevenção ao câncer de próstata, o diagnóstico antecipado. Mas eu queria que você pudesse dizer onde é que o senhor atende e como alguém pode buscar mais orientações. Não, eu agradeço. Eu atendo, o nome da clínica que a gente atende é Uroclínica, é lá na Ponta Verde. E a gente trabalha todos os dias da semana, os 2 horários, nós estamos à disposição. Pois bem, a gente está no Novembro Azul. É importante passar essa informação. Queria que você fizesse considerações finais sobre que cuidados são precisos, sobre a visita ao médico e o que é importante de se discutir nesse Novembro Azul. Tá. Em relação tem muito paciente. Vamos deixar bem claro uma coisa: o câncer de próstata ele é assintomático. Então, quando ele vem dar sintomas, é porque a coisa já está mais séria. O PSA é um exame muito bom para a gente seguir o câncer da próstata, mas eu já deixei bem claro aqui que existe PSA alto sem ter câncer e existe PSA normal com câncer. Então, o meu conselho, não custa nada, sabe? Eu faço o exame da próstata, né? Eu tenho um especialista, eu faço o exame da próstata. E eu acho que a gente não deve jogar fora a oportunidade que a gente tem de eliminar pelo menos um dos riscos que a vida oferece, que é essa doença. E é de uma maneira simples. Como eu disse, não é demorado, é um exame rápido, é um exame simples e combinado com... Só para encerrar, veja, o PSA, ele falha em cerca de 30% a 35% dos casos. Veja que é um índice alto. Quando a gente junta o toque com o PSA, a falha é só de 3%. Se a gente levar em consideração que não existe atividade humana perfeita, essa é quase perfeita, não é verdade? Então, o meu conselho é, procure o urologista, faça o toque, faça o PSA, que pelo menos um dos problemas você vai estar livre na vida. Dá um recado a quem ainda tem algum tipo de temor disso, não interfere na masculinidade. De forma nenhuma, né? O toque, não é o toque retal que vai definir a masculinidade ou não de uma pessoa. Então, isso é mito. As pessoas, aliás, hoje, as pessoas brincam muito com isso. O preconceito tem caído assim de uma forma clara. A gente conversa com os colegas, eu recebo pacientes até que dizem assim: doutor, eu vim fazer o meu toque aqui porque o meu médico não faz e eu soube que é bom. Então, né, não custa nada. Melhorou bastante, né? Mas melhorou. Eu gostaria de agradecer mais uma vez por dar essas orientações. A gente sabe que isso daí é fundamental para uma sociedade com mais saúde e que ela vá ao médico, principalmente o homem que não vai ao médico tem que ser carregado, não é isso? Posso dar só um recado final? Pode. Um dado muito importante são as parceiras. As mulheres são danadas para empurrar o homem para o médico, né? Eu até contei aqui a você que às vezes o paciente vai com a mulher,
Eu digo, o senhor está urinando bem? Ele diz, estou urinando ótimo. A mulher diz, não, é mentiroso, está urinando fraquinho. Porque as mulheres são danadas, elas vão, elas abrem o jogo. Então, esse recado também vai para a parceira. Estimule o seu marido, o seu namorado a procurar o urologista. Obrigado. Nada. A gente agradece também a você pela audiência e espero uma próxima oportunidade. Até mais.